Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Deus colocou uma palavra no meu coração nesta noite. Nós estamos se eu não estou enganado, é isso, sétima, né? Estamos já num terço, né, da nossa campanha, que vai até o mês de novembro, 21 semanas, e eu tenho certeza que Deus continuará fazendo milagres, porque já temos ouvido testemunho, como ouvimos hoje, né, irmãos, do evangelista Ronaldo, deste milagre tremendo que o Senhor realizou. E falar nisso, meus irmãos, conte o seu testemunho. Pastor, sou muito tímido, meu Deus, pegar o microfone, Senhor. Então nos procure, meus irmãos. Então uma nota, manda mensagem no WhatsApp, mas compartilhe aquilo que o Senhor fez na sua vida, que com certeza vai trazer edificação para a fé, né, do seu irmão. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Curve a sua cabeça, meus amados. Senhor Deus, temos adorado o teu nome nesta noite. Ó Pai amado, te pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações agora por intermédio da tua palavra, Senhor. Usa, meu Deus, por graça, por bondade, por misericórdia, para transmitir, Senhor Deus, aquilo que a tua igreja necessita ouvir da tua parte nesta noite, Senhor. Fale aos nossos corações. Assim, Deus querido, te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos amados? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que foi o primeiro milagre que Lucas ele registra no livro de Atos dos Apóstolos, que alguns denominam, né, Atos do Espírito Santo. E se nós observarmos os escritos, né, de Lucas, Lucas vai mencionar esse como o primeiro milagre, que Pedro e João, eles vão à oração, à hora nona no templo, como era de costume, para buscar ao Senhor, e encontra na porta formosa um homem. E o texto, ele detalha para nós dizendo que ele era coxo de nascença, e todos os dias ele era colocado à porta daquele templo para pedir esmolas a todos aqueles que entravam. E nessa ocasião, quando Pedro e João, eles vão à hora nona, vão buscar ao Senhor, vão ali buscar a face de Deus, eles deparam com aquele moço, e aquele moço, então, o abordam, né, e pedindo que lhe desse alguma coisa. E Pedro e João diz para ele: olha para nós. E aquele homem, na expectativa de como era costumeiramente acontecia, de receber uma esmola, e aí Pedro disse para ele: olha, eu não tenho prata e não tenho nem ouro, mas o que nós temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem imediatamente se levantou. Pedro e João pegam ele pelas mãos, né? Isso até é uma palavra muito interessante a respeito de discipulado, de acompanhamento, até que seus pés se firmaram, os teus tornozelos se firmaram, e aquele homem adentrou o templo, adorando, louvando e bendizendo a Deus, e causando espanto muito grande em todas aquelas pessoas que estavam no templo e que conheciam a história daquele homem que estava à porta formosa.
Esse texto, meus irmãos, ele certamente é muito conhecido de todos os irmãos que são leitores da palavra de Deus, estudantes da palavra do Senhor. E quando eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar com os irmãos nessa noite, o Senhor me levou a esse texto e de algumas lições que esse texto, essa história, esse relato bíblico, ele traz para nós. E nós estamos, meus irmãos, como eu disse, na 7ª volta já da campanha Vivendo Milagres. E provavelmente uma pergunta, ela talvez pare na maioria dos nossos corações, principalmente no meu, de vez em quando paira, ou vem na minha mente, no meu coração. Quando será que vai acontecer o meu milagre? Em que tempo vai acontecer o meu milagre? Em que momento o meu milagre vai acontecer? Em que circunstâncias o meu milagre vai acontecer? E às vezes pelo menos acontece comigo mesmo, eu fico pensando como que Deus ele vai realizar aquilo que somente Ele pode fazer, como nós já aprendemos que milagre, meus irmãos, é aquilo que somente o Senhor Ele pode fazer, diferente de provisão. Claro que vem a provisão, ela advém de Deus, não é? Mas um milagre, meus irmãos, somente o Senhor Ele pode fazer. E às vezes a gente fica imaginando como que o Senhor vai fazer, como o Senhor Ele vai realizar o milagre, Ele vai trazer à existência o milagre na minha vida e, acima de tudo, fazer como que eu vou vivenciar este milagre. E com base neste texto, meus irmãos, eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos pelo menos em duas visões aqui que eu compreendo baseado nesse texto. Na visão dos apóstolos Pedro e João, né? E também na visão, na ótica do paralítico, né? Daquele homem que todos os dias era colocado à porta do templo e para pedir esmolas. E diante desta pergunta, quando vai, ou quando será, ou como será que vai acontecer o milagre, o meu milagre, ou quando eu vou vivenciar este milagre? E refletindo, meus irmãos, no exemplo de Pedro e João, e aqui eu quero já trazer ao seu coração e ao meu, que o desejo do Senhor para as nossas vidas, todos nós que aqui estamos, dependente, meu irmão, se você aceitou Jesus ontem, dependente, meu irmão ou minha irmã, você que está na presença do Senhor já há alguns anos, independente se você exerce ou não uma função eclesiástica na igreja, independente se você atua ou não em determinada área na igreja, dependente do tempo de evangelho que você tem, o desejo de Deus para nossas vidas, para a vida de cada um de nós que aqui estamos, é que nós sejamos provocadores de milagres. Que, irmãos, que quando nós provocamos milagres, automaticamente nós vivenciamos milagres. Quando nós nos tornamos, temos essa consciência que o Senhor, Ele nos outorgou, nos deu este poder, nos deu essa capacidade de sermos provocadores de milagre, automaticamente nós vamos vivendo esses milagres na nossa vida. Irmãos, perceba que quando Jesus, Ele antes de ser assunto aos céus, Ele deixou uma ordem para os discípulos, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Ficai, portanto, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Foi uma ordem dada pelo Senhor, e aqueles discípulos obedeceram essa ordem, não todos, porque aproximadamente 500 pessoas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai conferir isso, 500 pessoas aproximadamente ouvem essa ordem, mas apenas 120 vai para o cenáculo, apenas 120 estão no cenáculo perseverando, estão buscando, estão na expectativa da promessa, e a promessa, ela se cumpre, capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo é derramado, e aquele mesmo Espírito Santo, meus irmãos, que encheu a todos aqueles 120 irmãos no cenáculo, que onde eles estavam reunidos, é o mesmo Espírito Santo que está aqui nesta noite. É o mesmo Espírito Santo que habita em você.
É o mesmo Espírito Santo que está dentro de você. É o mesmo Espírito Santo que habita em você. É o mesmo Espírito Santo, meu irmão, não tem diferença alguma. E o escritor aos Hebreus nos confirma isso, que ele é o mesmo ontem, será o mesmo hoje, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então, meus irmãos, quando Jesus ele outorgou aos discípulos a eles realizarem milagres, a eles realizarem maravilhas, esse mesmo poder, essa mesma unção, essa mesma capacidade, ela está sobre a sua vida. Esse mesmo poder, ele está sobre você. Essa mesma capacidade está sobre a sua vida. Então, quero dizer para você nessa noite, meu irmão amado, minha irmã querida, seja um provocador de milagre. Ei, minha irmã, seja uma provocadora de milagre. Às vezes você está esperando, aguardando que Deus use o evangelista Ronaldo. E aí o evangelista Ronaldo coloque a mão e faça um milagre. Espere do pastor Natanael, do pastor Janilson. Espere do presbítero Warley. Mas esse poder está dentro de você. Essa unção está dentro de você. Aleluia. Esse poder, meu irmão, foi outorgado a você. Seja um provocador de milagre na sua casa. Um provocador de milagre no seu trabalho. Um provocador de milagre na sua família, na sua vizinhança. Porque, meus irmãos, Deus já te deu esse poder. Já deu. Ah, quando eu for cheio da unção, eu vou colocar a mão e o enfermo vai ser curado. Ô, irmãos, essa unção já está na sua vida. Ele já está em você. O Espírito Santo já habita em você. A partir do momento que você levantou a sua mão e falou assim, eu reconheço Jesus, o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Sabe o que aconteceu nesse exato momento, meus irmãos, espiritualmente falando? Uma porta na sua vida ela foi aberta. E aí o Espírito Santo adentrou na sua vida e está fazendo morada. Então ele não vai te encher de poder, não. O poder dele já está sobre você. A graça dele já está sobre você. A unção dele está sobre você. Aleluia, o poder, a autoridade já está sobre você. Ah, mas então, pastor, então por que os milagres então não acontecem? Por que eu não sou um provocador de milagre? Por que então ainda o meu milagre não aconteceu? Nós vamos refletir em algumas respostas aqui nessa noite. Sabe quando o milagre vai acontecer na nossa vida? E quando seremos provocadores de milagres? Quando eu e você, quando nós tivermos de fato, uma vida de oração. Os milagres vão acontecer, ou serão provocados, ou acontecerão na nossa vida, quando de fato tivermos uma vida de oração. O que Paulo e Silas foram fazer lá no templo, meus irmãos? O texto é muito claro. A hora da oração, a nona, eles foram lá orar. Nós temos tempo para ficar no Instagram vendo os stories. Nós temos tempo, meus irmãos, de ficar vendo os status do WhatsApp. Nós temos tempo de ficar vendo feed de notícias no Facebook de todo mundo. Nós temos tempo, meus irmãos, de ficar assistindo, às vezes, novelas. Temos tempo de assistir Netflix. Nós já rodamos a série e voltamos de novo para o começo. Temos tempo para tudo nessa vida, mas não temos 5 minutos para dedicar em oração ao Senhor. E queremos que o milagre aconteça. Nós, irmãos, temos tempo para tudo nessa vida, mas, irmãos, nunca sobra tempo. Ah, pastor, estou sem tempo. Irmãos, eu falo isso muito para minha filha. O dia a mesma 24 horas que tem para o engenheiro que se formou, as mesmas 24 horas que tem para você. É as mesmas 24 horas, não tem diferença. A questão é como eu estou administrando esse tempo. E aí, meus irmãos, se eu quero que o milagre aconteça na minha vida, ou ser um provocador de milagre, eu preciso compreender que o milagre só virá através da oração. Milagre só virá através da minha intimidade com Deus. Milagre só virá quando eu dedicar a minha vida de busca ao Senhor. O milagre só virá quando eu verdadeiramente colocar oração como prioridade na minha vida. Quantas refeições fazemos por dia, irmãos? Normalmente. 10, meu Deus. Quem está fazendo 10 aí está meio fora de forma, né? Cuidado. Geralmente 4, né, meus irmãos? Vamos lá. Café da manhã, almoço, lanche, jantar. Ceia. Só que tem gente que faz de ceia jantar, né, irmãos? Aí dorme de barriga cheia, entra no vento.
Por que nós fazemos normalmente, meus irmãos, essas 5 refeições por dia? Se ficarmos alguns dias sem fazermos essas refeições, nenhuma, zero, o que vai acontecer com o nosso corpo? Né, meu doutor Rafael? Né? O que vai acontecer com o nosso corpo? Vai sucumbir. Só, irmãos, que o nosso corpo, ele geralmente dá sinais, né? O estômago começa a roncar, aquela coisa toda, a gente corre lá e vai fazer uma refeição, quando podemos. Por que essa mesma necessidade não fazemos com a oração? Por que essa mesma necessidade, meus irmãos, nós não tratamos com a oração como alimento para a nossa alma? Eu falo de oração, mas podia aplicar muito bem acerca da palavra. Mas como aqui o tópico é a respeito de oração, por que nós não tratamos a oração como algo essencial, primordial? Irmãos, como se fosse um ponto de sobrevivência para nós, eu compreender, sem oração eu não consigo viver, sem oração eu vou sucumbir, sem oração eu vou fraquejar, sem oração eu não vou sobreviver. Irmão, nós precisamos compreender que quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu oro, mais eu tenho comunhão com Deus, quanto mais eu oro, mais cheio de Deus eu fico, quanto mais eu oro, mais santificado eu fico, quanto mais eu oro, mais milagres acontecem na minha vida, quanto mais eu oro, irmãos amados, mais intimidade, mas comunicação eu mantenho com Deus. Vamos refletir numa coisa muito simples aqui, irmãos. Quem realiza milagres? O homem tem capacidade de fazer milagres, sim ou não? Quem que faz milagres? Se eu não me comunicar com aquele que faz milagre, ele vai fazer? É muito simples, irmãos. Não tem mistério. Se eu não... por exemplo muito simples meu aqui. Uma suposição. Eu estou precisando de um sapato. Né? Aí eu estou precisando, mas se eu não comunicar ao nosso irmão Elinho, viu, Elinho? Mas estou precisando não, tá, Varão? Fica tranquilo. Ele jamais vai saber. Né? A não ser que Deus revele. Aí, meus irmãos, é uma questão sobrenatural, a ação de Deus. A mesma coisa acontece, aí tem pessoas que vêm com aquela desculpa, pastor, mas Deus não é onisciente? Deus não é onisciente, Deus não sabe todas as coisas. Verdade, você está coberto de razão. Assim como Jesus ele não perdeu a sua onisciência, quando ele chamou Bartimeu e falou para ele assim, o que queres que eu te faça? Hã? Será que Jesus havia perdido a sua divindade naquele momento? Será que Jesus tinha perdido mesmo os seus atributos divinos naquele momento? É claro que não. Mas o que Jesus ele fez questão de perguntar? Porque Jesus ele queria ouvir dos lábios do Bartimeu. Ele queria ouvir dos lábios do cego, do filho de Timeu. E o Senhor, que eu quero ver. Ei, meu irmão, o Senhor ele gosta de ouvir a sua voz. Ele que seja no pensamento. Deus gosta de se comunicar com você. Deus gosta de falar com você. Então, em nome de Jesus, tenha uma vida de oração. Porque quando você ora, meus irmãos, milagres extraordinários vão acontecer na sua vida. Quando você orar, milagres tremendos vão acontecer na sua casa, na sua família, na sua vida. E, meus amados, você será um provocador de milagres na face da terra. Esse é o desejo de Deus. Aleluia. Lembra o que aconteceu com Paulo e Silas, irmãos? Num cárcere, todo arrebentados. Mas diz a Bíblia que perto da meia-noite, Atos capítulo 16, eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Oh, aleluia. Mesmo naquela situação completamente adversa, eles não abriram mão da oração. Eles não abriram mão da oração. Que existem pessoas, meus irmãos, são dois extremos. Existem pessoas que deixam de orar porque a situação está completamente favorável. Está tudo certo, família com saúde, dinheiro na conta, todo mundo benção. Vou para orar para quê?
E agora tem um outro extremo, quando as coisas começam a dar tudo errado, começam as coisas a virar o caos, aí se revolta para Deus, agora que eu não vou orar mais, eu fui para a campanha, não aconteceu nada, estava indo para o culto de libertação, não aconteceu nada, estava caminhando, não aconteceu nada, agora eu vou deixar de orar. Irmãos, Paulo e Silas nos ensinam, porque mesmo diante daquela situação completamente adversa, eles não deixaram de manter a sua vida de oração. Irmãos, e perto da meia-noite o milagre aconteceu. Ei, meu querido, minha querida irmã, se você verdadeiramente quer vivenciar o milagre, não abra mão da oração, mantenha a sua vida com uma vida de oração, porque quanto mais você ora, mais você se aproxima daquele que é o realizador de milagres. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos. Com Pedro e João ainda. Primeiro, quando eu orar. E segundo, quando eu falar. Já falamos um pouco aqui a respeito do Bartimeu, que ele externou aquilo que ele estava, qual era a sua necessidade. E Pedro e João, quando chegaram diante daquela situação, aquele paralítico suplicando a eles uma esmola, e aí eles disseram para aquele paralítico, nós lemos o texto, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Usando da autoridade, usando do poder que já havia sido otorgado a eles, assim como foi otorgado para mim e para você, eles verbalizaram. E quando eles verbalizaram, o milagre aconteceu. Irmãos, e aí é outra razão, é outra resposta da pergunta que nós fazemos, por que o milagre ainda não aconteceu? É porque eu ainda não verbalizei ele. É porque eu ainda, meus irmãos, em vez de verbalizar, dizer assim, não, meu filho é uma bênção. A minha esposa é uma bênção, meu marido é uma bênção. Meu trabalho é uma bênção. Irmãos, em vez de fazermos isso, estamos murmurando, estamos reclamando, estamos questionando, estamos, irmãos, usando os nossos lábios não para abençoar, mas, infelizmente, meus irmãos, deixa eu dizer uma verdade, para amaldiçoar. Porque não tem meio termo, irmãos. Ou eu abençoo, ou eu amaldiçoo. Ah, não, mas estou em cima do muro aqui, não estou nem amaldiçoando, nem estou abençoando. Quando eu omito a bênção, sabe o que vem, meus irmãos? Sabe o que é o antônimo da bênção? O que é? A maldição. Então, cuidado com o que você está falando para o seu filho. Com o que você está falando dos problemas que você está vivendo. Eu já vi pessoas dizer assim, ó, esse trabalho é um inferno. E aí se tornou um inferno mesmo. Essa minha casa é um inferno. Não, estou dizendo de crente, estou falando de gay, não. Essa minha casa é um inferno. E aí se torna um inferno mesmo. Porque eu estou verbalizando isso. Eu estou, meus irmãos, e a palavra de Deus é muito clara, que o nosso lábio tem o poder tanto para abençoar, como para amaldiçoar. Então, quando nós formos falar, irmãos, que vem sair dos nossos lábios palavras proféticas, palavras de bênção. Pastor, mas o senhor não sabe como é que está lá, pastor. O negócio está difícil, está terrível, eu sei, minha irmã. Mas continua liberando palavra profética, dizendo como foi cantado pelo Ministério de Louvor aqui, ó. Que a bênção te acompanhe até 1000 gerações. Ah, pastor, mas a pessoa não há troca, pastor. A pessoa, eu falo, eu abençoo, a pessoa só me critica, me amaldiçoa. Faça você a sua parte, meu irmão. Talvez o Espírito Santo que está em você não está nele, não está nela, não está na pessoa que está se relacionando com você. Você tem o Espírito Santo, você tem a unção, você tem a graça, você tem o poder, você tem a autoridade, essas pessoas não. Então faça uso disso. Aleluia, profetize lá dentro da sua casa. A partir de hoje minha casa vai ser uma bênção. A partir de hoje meu filho vai ser uma bênção. Meu esposo vai ser uma bênção. Meu trabalho vai ser uma bênção. Meu lar vai ser uma bênção. Minha saúde é uma bênção. Irmãos, quanto mais você verbalizar isso no mundo espiritual, Deus move, olha, para poder te dar vitória.
Deixa eu dizer uma verdade aqui, irmãos. Existem milagres que estão retidos, aguardando só você, minha irmã, e você, meu irmão, liberar. Irmãos, quem liberou a palavra para o paralítico não foi Jesus, foi Pedro e João. Foi Pedro e João que falaram assim, ó, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Oh, aleluia. Ei, minha irmã, esse poder está contigo. Esse poder está com você, meu irmão. Oh, glória a Deus. Quando você fizer uso deste poder, oh, irmãos, não há cadeia que resista. Não há prisões que resista. Não há enfermidade que resista. Não há nada neste planeta que resista. Quando eu e você fazemos uso deste poder que já nos foi otorgado pelo Senhor, para poder liberar, para verbalizar, irmãos, aquilo que a palavra de Deus nos dá autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Seguindo. Ainda falando sobre Pedro e João. Eles oraram, eles falaram, mas eles também agiram. Às vezes oramos, declaramos, mas cruzamos os braços. Só sei de uma coisa que cai do céu, irmão: chuva. E tem milagres, escute isso, irmãos, que está, eu posso dizer, condicionado, acho que essa palavra cabe, condicionada à nossa ação. Está condicionada às nossas ações, que nós vamos agir em direção àquele milagre. Quer ver um exemplo? Aquela viúva, que foi até Eliseu, capítulo 4, 2 Reis. O que tem de fazer, mulher? O que tu tem em casa? Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então tá bom, vai lá. Pede vasos emprestados, não poucos. Fecha a tua porta, você conhece a história. Irmãos, perceba, o texto em momento nenhum diz que Eliseu estendeu a mão e profetizou, liberou uma palavra profética. O texto não diz que Eliseu liberou uma palavra profética, como liberou para a sunamita, dizendo que ela geraria um filho. Não diz, ela simplesmente agiu em conformidade à palavra do profeta. Ela simplesmente seguiu as orientações do profeta e o milagre foi acontecendo. Ela fez exatamente como o profeta disse, ela agiu exatamente como o profeta orientou e o milagre aconteceu. Veja que Pedro e João, eles foram orar, eles liberaram a palavra, mas eles foram lá, meus irmãos, e pegaram o paralítico pelas mãos e levantaram, já crendo: olha, vai ficar de pé, você vai andar, levanta e anda em nome de Jesus. Eu acredito, é a conjectura minha, que talvez se Pedro e João não tivessem tido essa ação, talvez aquele homem ficaria, meus irmãos, paralisado diante daquela situação, talvez não compreendendo o que estava acontecendo. Mas ele, que tinha liberado a palavra, foi lá e pegou ele pela mão e levantou. E aí, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui, presbítero Jorge. Irmãos, isso fala da importância de nós cuidarmos daqueles que estão caminhando na fé, de cuidarmos daqueles que estão, meus irmãos, estão chegando agora, de pegar essa pessoa pela mão e ficar com ele, segurando as mãos dele até que os pés dele se firmem. Então, aquela mulher seguiu exatamente a palavra do profeta, agiu conforme a palavra do profeta e um milagre aconteceu. Lembra que eu disse? Nós precisamos de agir, mas agir em conformidade com a palavra de Deus. Terceira resposta: por que o milagre não aconteceu na minha vida? É porque eu estou agindo em desconformidade da palavra de Deus. Eu estou até agindo, mas estou agindo em desconformidade àquilo que a palavra de Deus me diz. E quando eu ajo em desconformidade com o que a palavra está me orientando, meus irmãos, não tem como o milagre acontecer. Porque as nossas ações
todas elas, meus irmãos, devem estar pautadas nas Escrituras Sagradas. Se nós não agirmos em conformidade às Escrituras Sagradas, não tem como Deus da palavra realizar um milagre na minha vida. Não tem como um milagre acontecer. Porque, meus irmãos, nós queremos que o milagre aconteça, mas as minhas ações, elas não condizem com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, às vezes, estão destoando com o que a palavra está dizendo. E aí não tem como, meus irmãos, o milagre acontecer. Porque, meus irmãos, as minhas ações, as suas ações, para que verdadeiramente o milagre aconteça, devem estar, meus irmãos, sendo pautadas e orientadas e direcionadas pela palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo aqui, meus irmãos. Agora eu quero falar um pouco, nesses minutos que me restam, sobre a ótica do paralítico. O texto conta, irmãos, que esse homem, trazendo um varão, e o versículo 2 diz que desde o ventre de sua mãe era coxo. Ou seja, na sua gestação, ele já tinha esse problema. Ou seja, já nasceu com esse problema. E todos os dias ele era colocado à porta do templo. O texto bíblico, nem a história, não nos trazem que idade estava esse homem, qual era a sua idade, Mas, se nós olharmos pelo texto chamado de varão, provavelmente esse homem já estava na fase adulta. Talvez esse homem passou toda a sua infância, toda a sua adolescência, toda a sua juventude, dependendo de alguém, dependendo de outras pessoas, e agora colocado numa porta formosa, na porta de um templo, e aguardando ou esperando a compaixão de algumas pessoas para lhe dar uma esmola para que ele pudesse sobreviver. Essa era a realidade dele. E eu acho muito interessante esse texto, meus irmãos, o milagre que acontece na vida desse homem, que foi um milagre que ele não estava esperando. Algumas semanas eu ministrei na nossa filial de Engenho da Rainha, eu falei sobre alguns milagres que Jesus realizou sem a expectativa, ou sem que as pessoas estivessem naquela expectativa de receber, que foi o caso da mulher encurvada, que foi o caso do homem da mão mirrada, que inclusive o presbítero Reinaldo trouxe uma mensagem aqui no culto matutino muito poderosa acerca desse milagre feito por Jesus, que foram milagres que aquelas pessoas não foram até Jesus clamando, Jesus simplesmente decidiu fazer um milagre na vida daquelas pessoas. E quando eu estava refletindo nesse texto, me chamou a atenção também isso, porque qual era a expectativa daquele homem? Mais um dia que ele ia ficar na porta formosa, mais um dia que ele estava na porta do templo, que ele receberia algumas esmolas, talvez um dia ele receberia muitas esmolas, ou outro dia ele ia para casa frustrado, que receberia poucas esmolas, ou nenhuma esmola, e voltaria triste, cabisbaixo para casa. Mas aquele dia, meus irmãos, algo diferente aconteceu na vida daquele homem. Irmãos, eu quero nessa noite, como já foi dito aqui durante todo este culto, eu estou dizendo para o evangelista Ronaldo como que Deus ele vai confirmando a palavra. Irmãos, e nessa noite, Jesus ele marcou um encontro contigo. Não será, já foi dito aqui nessa noite, mais uma quinta-feira, mais um culto, mais um dia de campanha, não. Deus, ele marcou um encontro contigo nesta noite para fazer algo extraordinário na sua vida. Deus, nesta noite, marcou um encontro com você. Ei, meu irmão, você que está aqui, você que está me assistindo, Jesus, ele marcou um encontro contigo nesta noite para fazer algo extraordinário na sua vida. Não será mais uma quinta-feira, não será mais um culto. Marca esse dia na sua agenda, dia 18 de agosto do ano de 2022. Foi o dia que o Senhor marcou para estabelecer algo extraordinário na sua vida. Não sei o que é, se eu fosse dizer aqui eu seria leviano, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus ele está marcando essa data na sua vida para trazer algo glorioso, tremendo na vida daquele homem. Mudou para sempre a sua vida. Nunca mais ele ficou na porta pedindo esmola, nunca mais ele ficou na porta mesmo dependendo dos outros. Ele entrou no templo saltando e glorificando ao Senhor. E é isso que vai acontecer na sua vida, é isso que vai acontecer na sua casa. Você vai sair daqui saltando, você vai chegar aqui saltando daquilo que Deus ele vai fazer na sua vida, para a glória do nome dele.
Aleluia! Mas há um dado muito importante, meus irmãos, que quando eu estava refletindo, o Espírito Santo falou no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Que está nesse texto, e eu confesso que para mim, meus irmãos, o Espírito Santo me constrangeu. Eu acho que se eu posso utilizar essa palavra. Aonde aquele homem era colocado, irmãos? Na porta do templo. Ou seja, estava no lugar certo. Né? Nós sabemos que Jesus, durante seu ministério, realizou inúmeros milagres no templo. Possivelmente, aquele homem, ele talvez tomou conhecimento, aí também é conjectura minha. Mas o que eu quero, meus irmãos, compartilhar com os irmãos aqui essa noite, aquilo que o Senhor falou no meu coração, a motivação que levava aquele homem a ir para a porta do templo, ou alguém levá-lo à porta do templo. Qual era a motivação que levava aquele homem a ir para o templo, meu amigo pastor Zé Carlos? A motivação daquele homem era, ou alguém da família dele, ou amigo, não sei quem o levava, era receber esmolas. Irmãos, o Espírito Santo falou isso muito forte no meu coração. Que às vezes nós estamos indo para a casa do Senhor para receber ou alcançar aquilo que vai só me satisfazer. Enquanto Jesus ele quer fazer algo na nossa vida que vai nos transformar para sempre. Só que nós estamos querendo só algo momentâneo, aquilo para satisfazer a nossa necessidade por um momento, por um dia, por algumas horas. Mas Jesus, irmão, está dizendo para você nessa noite, para mim, essa palavra é para nós. Ele quer transformar a sua vida para sempre. Ele não quer que você fique mais à porta, precisando de ajuda de ninguém, ou mendigando coisa alguma. Ele quer transformar a sua vida para que jamais você dependa de qualquer outra pessoa, a não ser apenas dele. E essa é uma das razões, irmãos, também que o milagre às vezes acontece na nossa vida. Nós estamos até no lugar certo. Nós estamos buscando até no ambiente certo, mas com a motivação errada. Pergunta para nós refletirmos nessa noite. Eu vou me incluir nessa pergunta. Qual é a nossa motivação de estar aqui nesta noite? O que me motiva, irmãos, chegar cansado do trabalho, tomar banho, às vezes correndo, às vezes dá nem tempo, vem com a roupa do trabalho mesmo para estar no templo, para estar adorando ao Senhor. Qual é a nossa motivação? Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer, meus irmãos, toda a diferença. Por quê, pastor, vai fazer diferença? Porque Jesus, ele sonda, irmãos, os nossos corações. Ele sonda a nossa motivação, qual é a motivação que eu estou aqui. Ele sonda, ele me conhece, ele sabe por que eu vim para a igreja, por que eu vim participar da campanha, por que eu estou aqui, qual é a minha motivação. E às vezes isso é uma verdade, meus irmãos, muito triste. E às vezes nós estamos com a motivação errada. E Jesus, por conhecer, o milagre não acontece. Aleluia. Mas nessa noite, meus irmãos, eu quero crer que eu e você, nós estejamos com a motivação certa. E a primeira coisa, meus irmãos, que a única coisa que eu julgo, acho que mais importante, que deve ser a nossa motivação de estar na casa do Senhor, é adorar e bendizer o nome dEle. Ô irmãos, venha para a casa do Senhor com a motivação só de adorar. Porque o milagre vai ser consequência. Vai ser bônus, vou dizer assim. Porque, irmãos, quer maior milagre que sentir essa presença que estamos sentindo aqui? Quer milagre maior do que sentir, meus irmãos, a presença deste Deus, um Deus tão glorioso, um Deus tão grande. Tem até um louvor que diz, né, meus irmãos, ele é um Deus tão grande, ele ainda habita em mim. Irmãos, que privilégio, que oportunidade, que honra nós temos. Então essa deve ser a nossa motivação. Eu vou lá para te adorar, Jeová. Eu vou lá para te engrandecer. Eu vou lá para, aleluia, adorar o teu nome. Eu vou lá para te render graça. Eu vou lá para te entregar o meu melhor louvor. Independente
se alguém vai me ver ou não vai me ver. Eu vou ficar de pé, eu vou pular, eu vou marchar, eu vou saltar, eu vou engrandecer, porque a minha motivação é te adorar, é bem dizer o teu nome. Irmãos, quando fazemos isso, e aí Deus vai lá som do nosso coração, e Ele sabe qual é a nossa necessidade, Ele sabe o que nós precisamos, e é que a gente vai nem perceber, o milagre já aconteceu, o milagre já foi realizado, o milagre já chegou na nossa vida. Ô irmãos, quando a gente pensar que não ir, e o milagre já está aqui, e a gente nem percebeu, porque nós não estaremos nem mais preocupados com isso. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu gosto muito do texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Você conhece a história. Josafá vai enfrentar 3 nações. E aí, você conhece a história, o espírito deles conclamam um jejum. O povo jejua, ora, o Espírito de Deus vem sobre Jaziel, ele profetiza, não tereis de pelejar. Irmãos, e sempre que falo desse texto eu menciono isso. Eu já procurei em todas as versões, em todos os comentários bíblicos, e não vi em nenhum lugar um profeta ou alguém orientar Josafá a colocar os cantores diante dos armados. Pode conferir lá, não tem. A Bíblia diz que Josafá, meu mestre, pastor Janilson, consulta os anciões e fala o seguinte: olha, vamos ordenar os cantores para ficar diante dos armados. E nós vamos louvar ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. E assim o fizeram. Eu acredito que talvez alguém falou para Josafá, e é conjectura minha também. Ô Josafá, nós vamos para uma guerra. Temos que colocar os melhores soldados na frente. Temos que colocar os atiradores de elite na frente. Temos que colocar os melhores flecheiros na frente, Josafá. E é conjectura minha, tá, irmãos? Eu imagino Josafá responder e dizer assim: olha, mas Deus já disse que vai dar vitória, que vai pelejar. Por que eu vou pelejar? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Ele já disse que vai pelejar, me resta adorar. Irmãos, eu tenho certeza que Deus já te falou inúmeras vezes que vai fazer um milagre na sua vida. Eu tenho certeza disso. Certeza. Que Deus já falou ao seu coração milhares de vezes que vai salvar a sua casa, vai salvar a sua família, vai abrir a porta de emprego. Não sei o que você está aguardando. Deus já falou para você várias vezes, para mim, que vai fazer. Então, meu irmão, minha irmã, faça como Josafá. Somente adore a Ele. Oh, aleluia. Diz a história bíblica que enquanto o povo estava adorando, Deus pôs emboscada entre os amonitas, os moabitas da montanha de Seir. Eles começaram a guerrear entre eles. Quando os armados chegaram, foi só para contabilizar os mortos. Aleluia. Adore o nome de Jesus. Meus irmãos, que a nossa motivação seja sempre, quando vir à casa do Senhor, adorar a Ele. Pastor, preciso de muita coisa, preciso que o milagre aconteça, eu sei. Mas antes de qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, adoremos o nome de Jesus. Engrandecemos o nome de Jesus. Cantamos aqui nesta noite junto com os homens, né? Te louvarei, não importa a circunstância. Se a porta está fechada, eu vou adorar. Se a porta está aberta, eu vou adorar. Se eu estou com saúde, eu vou adorar. Se eu estou doente, eu vou adorar. Se está tudo bem na minha casa, eu vou adorar. Se está um caos lá, eu vou continuar adorando. Porque eu tenho certeza que daqui a pouco o milagre vai acontecer. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho Deus vai mover o céu e a terra por causa da minha adoração. E vai operar um milagre na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Forte até Não, nesse momento nós vamos orar.